Eu vou agora, como eu prometi, anteontem, eu vou explicar, tudo que tem nesse gráfico aqui do euro-dólar, porque ele está extremamente técnico, como é de praxe, gráficos de moedas, né, as moedas, elas são os ativos mais líquidos, do mundo. Quando nós falamos do mercado de forex, estamos falando de um mercado de trilhões de dólares de giro por dia, então é um mercado muito técnico, tem que realmente, acontecer algum evento, extraordinário para ter uma mudança, eh, brutal, drástica de tendência, de movimento. É difícil um player só, conseguir, mexer, fortemente no mercado. Bom, agora aqui o gráfico é um print, né, com os números, eu não tenho, aqui o suporte passado, mas com certeza aqui é suporte de Fibo, tá. Mas o mais importante, vamos considerar aqui, vamos olhar isoladamente este candle. Reparem que neste trecho inteiro aqui, né, que está na tela, este candle aqui é um candle de dúvida, um candle de muita briga. Reparem que a própria média de 20 aqui, ela já vinha, sem tendência, né, vermelha, verde, vermelha, isso mostra falta de tendência, né, e a própria inclinação dela, ela está flat. O Tabajara ajuda muito nesse aspecto de você ver a coloração, né, isso é automático, você vê essa troca de coloração aqui, como a gente está vendo aqui, ó, é falta de tendência, né. Tanto é que o preço passa para cima e passa para baixo o tempo todo. Ontem o trade que eu fiz no dólar, alguns perguntaram: "Ah, mas você comprou embaixo da 200". A 200, nos 5 minutos ela estava assim, ó, flat. Mas para quem usa o triple screen, através das médias móveis, vocês já sabem, né, que a 200 nos 5 minutos assim flat, equivale a de 20 nos 60 minutos. Então significava que nos 60 minutos ela também estava flat, ou seja, estava flat nos 60 minutos, ela estava em, consolidação, ou seja, assim como nos 5 minutos ela passa para cima e para baixo na média de 20, quando está em consolidação, vai passar para cima e para baixo na média de 20 quando está em consolidação no 60, e vai passar para cima e para baixo na média de 20 quando está em consolidação no diário, como este caso aqui. E o que que tem nesse candle 1, além desse candle de dúvida fortíssimo? Eh, volume, olha o volume. É praticamente o mesmo desse volume aqui 7, que eu vou comentar daqui a pouco. Olha o volume. Então significa que aqui teve uma briga colossal, colossal, entre comprados e vendidos, só comparando com os outros dias. E é uma briga que não teve vencedores, né, não teve vencedores. Mas é aquela história, aqui eu não tenho o passado, vamos olhar o gráfico daqui em diante. Mas aqui certamente é um suporte, e um suporte onde temos uma briga dessa magnitude, né, provavelmente o mercado já vinha caindo, né, nesse caso aqui é óbvio, a gente já via vários dias caindo, e de repente tivemos essa briga, sinal que os vendidos, né, que vinham dominando aqui, inclusive com o volume aumentando, de repente o volume diminui, tivemos um candle de reversão, né, já significativo com pouco volume, né, mas o suficiente esse pouco volume para já subir, mostrando que os vendidos, né, não fizeram eh, muita rejeição ou muito obstáculo, não ofereceram muito obstáculo, resistência para o preço subir, vide o volume, mas no que é no seguinte, aí eles foram defender a posição vendida, e aí tivemos essa baita batalha aqui com esse volume. E neste caso, pelo contexto, né, se romper para cima, daria compra. E aí tivemos aqui, o sinal de compra, né, e aí, no caso, uma operação dessa, stop no fundo, tá. E aqui nós tivemos, um topo, recuamos, né, e depois fomos testar este topo novamente, tá, sentimos a resistência, inclusive foi esse topo anterior aqui,
E rompemos, tá? E rompemos. Na verdade, eu até deixo fazer uma correção aqui. Aqui, na verdade, não é, marcação 12, aqui não é marcação 1, aqui é o 12. Então, eu antecipei aqui esse spinning top, tá? 12. Na verdade, eu teria que começar por aqui. Então, vamos lá. Mas vocês já antecipei isso, ó, então houve esse rompimento, e aí fazemos as projeções. Então, agora sim, vem a marcação 1 que eu fiz aqui. O que eu estou fazendo aqui? No momento que rompeu este topo, eu posso projetar o espelhamento ou o pivô. Neste caso, eu, até por convivência com o Zé Ricardo, optei por espelhar essa perna de baixo para cima, tá? Olha só o espelhamento dela. Primeiro alvo, 61%, segundo alvo, 100%, terceiro alvo, 161,8%. As três projeções mais clássicas de FIBO e que estão aqui no livro do Robert Miner, que inclusive ele é indicado, né, ele é comentado no prefácio do livro da Caroline Borodin, a Fibonacci Queen, como o cara que ensinou Fibo para ela, né? Foi o guru dela, o mentor dela nessa jornada pela análise técnica por Fibonacci. Então, tá aqui, são as mesmas projeções que eu uso, tá? Então tá aqui, ó, projetei desse fundo para cá, eu espelhei, tá aqui os três alvos, 61, 100, 161. E aí reparem, ele neste movimento de alta pós rompimento do pivô ou do espelhamento, ele vai até o primeiro alvo, mas já o rompe, e aí acelera aí vai até o segundo, mas já encontra resistência no segundo, e aí vem testar justamente o primeiro alvo que passou reto, tá? Depois sobe de novo, dá uma engasgada aqui no alvo de 100%, para depois romper e buscar o alvo mais longe. E antes disso, ele recua para testar como suporte a antiga resistência, que era o alvo de 100%, né, aqui nesse ponto, e depois vai embora para cravar o terceiro e na maior parte das vezes, mas tipo, na maior parte das vezes mesmo, 90% das vezes, último alvo, tá? Então aqui é um ponto que eu sempre falo, seja para o day trading, né, de gráfico de 5 minutos ou 60, seja para o swing trader, no gráfico diário, ou seja para o position trader, no gráfico semanal, o meu operacional, o pessoal interpreta muito errado, isso gera uma série de conflitos, aí, principalmente redes sociais, pela desonestidade e ignorância das pessoas, ou até má fé mesmo, que deturpam o que eu ensino, o que eu explico. Aqui não é para zerar ou para vender topo, entrar short. Aqui é para você gerenciar a sua operação, proteger, usar trailing stop. Porque se você não está operando, se você não está posicionado num papel, pensando em renda, pensando em longo prazo, né, toda operação tem que ter um trailing stop, tem que ter um plano, tem que ter uma entrada, um stop loss, um alvo, até chegar nesse alvo, uma estratégia de trailing stop, de proteção, né? E eu uso os FIBOS como locais para começar a fazer proteção, porque pelo menos o primeiro alvo sempre vai. Então, depois do primeiro alvo, aí vai protegendo, né? Se for usar stops técnicos aqui, por exemplo, ó, não tivemos nenhum stop técnico, deu essa arrancada, corrigiu, subiu, pronto, o stop que estava aqui nesse fundo da entrada, já vem para cá, né? Subiu, corrigiu, passou a subir, já vem para cá. Chegou aqui, aí sim, chegando nesse alvo, aí o stop que eu recomendo é o barra-barra, tá? Ou até eu já faço barra-barra muitas vezes aqui. Por exemplo, aqui, chegou no terceiro, aqui nesse segundo alvo, né? Eu estaria fazendo barra-barra, já sairia aqui. Ah, mas aí como é que faz para depois, se ele volta a subir? Ok, fico fora dessa operação durante esse tempo, rompeu, entro de novo, com stop técnico, tá? Isso aqui é o que eu chamo de pagar pedágio, ou seja, eu deixaria na mesa
né, se eu saísse aqui no barra, nesse candle preto, né, eu deixaria na mesa deste ponto aqui até este ponto aqui, mas pegaria todo o resto, né. Para o day trading, isso aí é fundamental para mim, até pela mão que eu opero. Então tá aqui, a projeção foi perfeita, tá, que é essa marcação 1 aqui. E aí eu quero também chamar a atenção, eu marquei aqui o 2, porque reparem que eu até tempos atrás, eu passei até a usar as projeções, ao invés da ferramenta de retração, tá, que eu uso há 19 anos, justamente até por conta da má interpretação e desonestidade aí da galera que acaba, não sei por que cargas d'água me seguindo só para encher o saco. Eu usava sempre as retrações, né, como essa aqui branca, que isso aqui é uma retração, ó, fundo e topo que eu coloquei, mas eu usava isso para projetar. E no caso até eu aprendi inicialmente lá em 2002 a projetar dessa maneira, mas eu passei a usar a retração como ferramenta para projeção, e tem vários vídeos meus ensinando isso, porque quando eu comecei a lecionar em 2007, na CMA, o CMA Series 4 não tinha ferramenta de projeção, ela só tinha a ferramenta de retração. E é o suficiente, né, porque era assim, dessa maneira que se fazia as projeções, pelo modo como foi, ensinado por Elliott, quando criou a teoria das ondas de Elliott lá no século XX, lá nos anos 30, tá. Então, no final das contas é a mesma coisa, reparem aqui que, ó, essa perna de baixo que eu projetei com a linha azul, esquecendo que esse gráfico está pronto, se eu projetasse aqui dessa maneira com essa linha branca, né, com essa retração branca, reparem que os alvos são os mesmos, ó, os alvos são os mesmos, tá? Mas aqui eu deixei separado, azul como projeção e branco como retração para vocês verem, mas reparem, ó, que os alvos são os mesmos, tá? Bom, então aqui é a explicação desse número 2, tá? O que seria a explicação aqui do número 3? Justamente, ó, olha que interessante como foi. Esse aqui é o alvo de 61,8, eu não posso dizer que 100% das vezes vai, mas é quase que impossível, num gráfico, se você está pegando movimento de tendência, etc., é quase impossível ele não ir, pelo menos no primeiro alvo. Mas o que eu mais espero sempre é o alvo de 100%. E eu sempre espero que no alvo de 100% vai ter alguma correção antes de ir para o outro. Então é hora de eu proteger a minha operação, etc., e garantir o meu dia, né, como day trader. Então, está aqui, ele foi no terceiro alvo, fez suporte aqui perto do quarto alvo. Reparem aqui, ó, a minha linha de tendência, essa linha amarela, reparem na minha média móvel de 20. Né, aqui ela estava em consolidação, trocando de cor, e aqui ela estava verde, né, o preço sempre acima dela e foi embora. Repare como é que ela está praticamente não, ela está paralela, mas praticamente até junto, colada, aqui na linha de tendência amarela. Repare como é que ela está acompanhando perfeitamente. Por isso que eu falo, uma média móvel é um rastreador de tendência fantástico, porque ele desenha a sua LTA automática. As médias móveis são linhas de tendências automáticas. Reparem que aqui eu tinha uma LTA e aqui eu já poderia até fazer uma LTB e a média móvel começa a virar, tá? E as melhores operações são justamente quando a média móvel já está em tendência, né? Nesse caso aqui, nessa inclinação que é a mais fácil e a melhor para acompanhar o mercado, inclusive no day trade, que é essa inclinação aqui de 45 graus aproximadamente, tá?